Paz do Senhor, queridos e amados. Vamos para o comentário da lição de número 8 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, lição do dia 21 de maio de 2017. O título da lição: Abigail, um caráter conciliador. O textuário diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15, versículo 1. A verdade prática: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A lição nossa vai se basear no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. A partir do verso 18. A história de Abigail, Nabal, Davi e os homens que o acompanhavam. A lição tem a sua introdução, depois o ponto 1, que vai falar sobre um pouco da história de Abigail, o ponto 2, sobre o caráter daquela mulher, e o 3, o resultado do caráter de Abigail. Mas antes de entrarmos em Abigail, eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Bem, essa história, você pode acompanhar, ler sobre ela, como eu já disse, a partir do capítulo 25, verso 18 do livro de 1 Samuel. Davi estava no deserto, juntamente com seus homens. O contexto era o contexto de perseguição de Saul, e Davi então vivia longe dos grandes centros urbanos das cidades por causa dessa perseguição de Saul. E nessa região próximo ao Carmelo, Nabal era um homem rico e tinha, segundo o texto da palavra de Deus, um grande rebanho de ovelhas, gado. E Davi, um dia, através de algum dos seus homens, ele solicita a Nabal víveres, o que pudesse Nabal lhe fornecer para ele e para os que o acompanhavam. É bom lembrar que o testemunho dos próprios pastores de Nabal era favorável a Davi, porque durante todo o tempo que eles apacentavam, cuidavam do rebanho de Nabal, naquela região, os homens de Davi serviam de proteção para eles e nunca fizeram mal algum para eles. Então Davi, sentindo a necessidade, achou que iria encontrar em Nabal alguém que iria lhe responder de forma positiva, mas não foi o que aconteceu. Quando Nabal ele recebe os homens de Davi, ele despreza Davi e nega qualquer tipo de ajuda. Davi, então, incomodado e irritado com a situação e a resposta que recebeu de Nabal, ele prepara 400 homens e decide ir com o intento de acabar com tudo que Nabal tinha, matar todos os homens da casa de Nabal, que incluía aí todos os seus empregados, servos. E Abigail era esposa de Nabal. Quando tomou ciência da situação,
através de um dos seus servos, ela então preparou um grande número de víveres, colocou sobre animais, levou algum de seus servos e foi à direção de Davi para encontrar-se com Davi, para apaziguar aquela situação, e ela foi bem-sucedida no seu intento. Então, entrando nos pormenores desse texto sagrado, eu quero pensar primeiramente no caminho que o próprio Davi tomou após a recusa de Nabal em ajudá-lo. O caminho de Davi nesse episódio, que foi um caminho marcado pela ira. Ele ficou irado por não ter o seu pedido atendido por Nabal. Davi buscou vingança, uma vez que Nabal o desprezou diante de seus homens. Ele foi com um intento de vingar-se, porque ele também teve o seu orgulho ferido. Davi, ele respondeu à atitude de Nabal de uma forma também incorreta. Uma vez que Nabal recusou-se a ajudá-lo, ele se achava até no direito de ser ajudado, e o que era até comum ser ajudado. Mas a resposta que ele teve, a atitude que ele tomou, não justifica em nada sua situação. O texto áureo que nós temos na nossa revista, Provérbios 15:1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa é quase que uma regra normalmente, que ocorre nos relacionamentos. E nós temos aí esse relacionamento, primeiro marcado com relação a Davi e Nabal, que pela resposta dada por Nabal suscitou a ira em Davi, e da ira veio o seu orgulho ferido e o seu desejo de vingar-se daquele que não reconheceu o bem que ele havia recebido da parte de Davi. Mas volto a dizer, essa não é uma resposta cristã para uma situação semelhante a esta. Jamais um servo de Deus, um seguidor de Jesus, responderá da forma que Davi respondeu, ou principiou responder a Nabal. O ensino de Jesus Cristo é exatamente o contrário da atitude de Davi. O ensino de Jesus, ou pautando-se nos princípios dos ensinos de Cristo, o cristão simplesmente iria deixar para lá. Deixar para lá. Por quê? Uma vez que a resposta de Nabal foi dura, se Davi simplesmente ignorasse aquilo e continuasse sua vida, sua trajetória, Deus iria prover para ele de outra forma. Por isso que a resposta dada por Davi, o caminho tomado por Davi, não é o caminho certo para nenhum de nós. É um caminho inadequado
indevido a decisão que Davi tomou. Só foi poupado de cometer um grande erro por causa dessa mulher, Abigail. Esta mulher agiu de forma correta. Então, quando Davi, abordado por Abigail, ele recua da sua intenção de matar, porque ele foi para matar. O propósito de Davi era não deixar nenhuma pessoa do sexo masculino vivo. Matar tudo. Essa era a decisão de Davi. Mas ele recuou pela influência e ação de uma mulher, Abigail. E quando a gente lê o capítulo 25, versículo 32 de 1 Samuel, quando diz: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Então Davi estava decidido a tomar, vingar-se com as suas próprias mãos. Fazer para ele justiça com as suas próprias mãos. Mas recuou. E é interessante que, à luz do que nós acabamos de ler, ele reconheceu em Abigail uma providência divina para que ele não cometesse um grande erro. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Que importante, não é? Esse princípio. Que importante essa palavra. Quando alguém está num caminho errado para tomar ou tomou uma decisão errada, está indo nesse caminho de erro, Deus colocar alguém para interceptar, para mudar o percurso, para mudar uma decisão, mudar uma atitude. É certo que todos nós já experimentamos situações parecidas, quando entendemos que algumas pessoas foram colocadas por Deus no nosso caminho, foram colocadas por Deus na nossa vida, para nos ajudar, para nos poupar de danos maiores. Davi disse: bendito o teu conselho e bendita és tu, porque você me salvou e impediu que eu fizesse com as minhas próprias mãos a minha própria justiça, ou a minha mão me salvasse. Ou seja, quando eu estava dominando, quando o ego estava predominando em Davi, alguém entrou ali para impedir que o ego avançasse. É justamente isso que Cristo faz na vida de alguém, que caminha segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias vontades. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, do mesmo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1 a seguir. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Cristo fez a diferença na nossa vida, mudando e transformando a nossa vida do domínio do eu para o entendimento, para um conhecimento
e para uma decisão de conversão, que foi o que Abigail fez com Davi. Ela converteu Davi, ela mudou Davi de rumo, mudou Davi de caminho, de decisão. Ele mudou, ele deu meia volta e voltou. Isso é conversão. E é isso que Deus fez com o homem através de Cristo. O domínio do eu foi vencido pela intervenção de Jesus Cristo. Então Abigail fez isso a Davi. Isso nos lembra a carta de Tiago, capítulo 5, verso 19, quando ele disse: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele, versículo 20, que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E foi o que Abigail fez, porque Davi ia fazer uma multidão de mortos. E isso iria manchar, ia ser algo mais na consciência e na mente de Davi, que iria acompanhá-lo. Mas Abigail fez ele mudar de vida, fez ele mudar de posição naquele episódio. Jesus, ele faz a gente mudar a nossa vida por completo, totalmente. Não apenas em um episódio, não apenas em uma decisão, mas em toda a nossa vida. Ele é a interferência de Deus. Ele é o que foi enviado por Deus para mudar nossa vida por completo. Pensemos em Abigail agora. Abigail, ela reconheceu que Deus era com Davi, que Davi era o homem ungido de Deus. Ela reconheceu isso e reconheceu que as promessas de Deus se cumpririam na vida de Davi. Capítulo 25, versículos 29 e 30, está escrito: e levantando-se, capítulo 25, versículo 29 e 30. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já te tem dito a ti, e te tiver estabelecido como rei de Israel. E ela continua falando. Então ela reconheceu que Deus era na vida de Davi, e qualquer que se levantasse contra Davi iria sim ter a proteção de Deus e o cuidado de Deus. Interessante nessa leitura, segundo essa tradução, a expressão o Senhor arrojará para longe de ti, como do meio do côncavo de uma funda. Vai para longe, é como uma pedra tirada para longe. Lembrando, quem sabe, Davi, da grande vitória que Deus lhe deu contra Golias, com aquela funda e aquela pedra, que foi algo miraculoso da ação de Deus. Ou seja, assim como era como se Abigail dissesse: assim como Deus te livrou do gigante quando você usou apenas uma funda, Deus é poderoso para continuar cuidando de você de todas as maneiras, e todos que se levantarem contra você serão lançados longe, como algo que está colocado, uma pedra que está colocada numa funda. Mas fato é que ela reconheceu que Deus era com Davi. Ela livrou Davi, como eu já disse, de cometer um erro e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela livrou Davi disso. E nós vemos em Abigail algo extraordinário, que era seu bom senso e sua humildade. O bom senso e humildade.
ela agiu com sensatez, ela agiu de forma sábia, porque ela aparelhou seus animais, colocou um grande volume de alimento para apaziguar a ira de Davi, mas mostrou também palavras sábias, palavras brandas, conforme Provérbios 15:1. A resposta de Nabal foi dura, suscitou a ira de Davi. As palavras de Abigail foram brandas e desviou o furor de Davi. Esse é um princípio que vai se aplicar normalmente em nossas vidas. Se em momentos de tensão, como foi o caso, porque também Abigail, ela soube agir num momento de tensão. Ela soube ser humilde, ela teve bom senso, conseguiu analisar a situação e agir corretamente no momento de tensão. É claro que nesses momentos de tensão, os ânimos se alteram e as pessoas perdem um pouco, ou se não muito, do bom senso. Mas Abigail torna-se para nós um exemplo de alguém que soube ponderar, raciocinar, agir com bom senso e humildade para a preservação da vida daqueles que a cercavam, até de sua família e das pessoas que conviviam com ela. Uma pessoa só pode fazer uma grande diferença num ambiente de tensão, num ambiente de disputa, num ambiente de desavenças. Uma pessoa pode fazer a diferença. E Abigail agiu de forma sábia, de forma prudente, de forma equilibrada. Lembremos sempre que o Espírito Santo, em nossa vida, ele promove em nós a temperança, que é a moderação, que é o equilíbrio, que é o domínio próprio, justamente para agir com sabedoria. E o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, nos faz agir com prudência em todas as situações. Nunca compensa a briga, nunca compensa a discórdia, nunca compensa a ira e qualquer coisa do ramo dessa mesma natureza. Por isso que Paulo diz, tira a cólera do meio de vocês, tira a gritaria, tira tudo isso do meio de vocês, que não convém. Mas entre vocês exista salmos, louvores, ações de graças. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Essa é a aplicação daquele que conhece a palavra de Deus. Porque a nossa fé, ela se manifesta no nosso dia a dia. A nossa fé se revela nas nossas ações e nas nossas reações, e no nosso comportamento e na nossa forma de agir diante do que nós vivemos, presenciamos e que até mesmo muitas vezes nos atinge, mas a nossa fé, aquilo que nós conhecemos de Jesus e aquilo que nós temos comunhão com Jesus, é refletido justamente em momentos que nós vivemos na nossa vida prática. Bem, pensando em Davi e pensando em Abigail, que atitude tomaríamos nós? Diante do quadro todo, se nós fôssemos Davi, que atitude tomaríamos? De sentir-nos feridos e tomar vingança com a nossa própria mão, como muitas vezes queremos fazer? Se fôssemos Abigail, que atitude tomaríamos? Fugiríamos? Ficaríamos parados, esperando ver o que dá? Ou tomaríamos uma atitude? Existem momentos que devemos parar. Existem momentos que devemos orar e aguardar. Só. Mas existem momentos que devemos orar e agir de acordo com a direção que Deus coloca no nosso coração.
É importante tomar as decisões certas, no momento certo, pegar o rumo certo. Davi voltou depois do encontro com Abigail, mudado. Abigail, sem dúvida, voltou para casa aliviada, com um senso de que fez o que era certo, de que fez o que era correto. Sabemos que no final da história, quando ela chega em casa, encontra o seu marido bêbado, porque estava numa festa, a festa de tosquiar as ovelhas, e ele já estava bêbado quando ela retorna. Ela não consegue falar com ele por causa da situação que ele estava, mas no outro dia ela conta para ele o que aconteceu, e a Bíblia diz que ele fica paralisado, ele tem um mal, e dias depois ele vem a falecer, e o resultado é que depois disso Davi então envia um dos seus homens para convidar Abigail para se tornar esposa dele. E ela aceita e vai e se torna uma das esposas de Davi. Que final, hein? Inesperado numa situação como aquela. Tornou-se esposa do futuro daquele que vai ser o rei de Israel, porque ela tomou a decisão certa. A decisão certa é a decisão do lado de Deus, do lado de Cristo, do lado da verdade, do lado da paz. Essa é a decisão certa. A decisão errada é a decisão da inércia ou a decisão da guerra, da disputa, de medir força. Essa é a decisão errada. A decisão certa é a decisão pautada nas virtudes do verdadeiro cristão, que é amor, paz, reconciliação, pacificação e, acima de tudo, restauração de relacionamentos que podem e poderão e com certeza culminarão num relacionamento ainda mais profundo e íntimo. Porque é assim que acontece conosco. Através de Cristo, tomando os caminhos certos na vida, no final nós estaremos na festa gloriosa como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, nos unindo com Jesus por toda a eternidade. Como Abigail uniu-se com Davi, a igreja unir-se-á por toda a eternidade com Cristo. O que aprendemos dessa rica e abençoada lição? Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, o terreno que o diabo trabalha, nós proporcionamos para ele ao ficarmos irados e não resolvermos logo isso da maneira certa. A permanência na ira, a insistência num estado de ira, promoverá ao diabo um campo fértil para ele trabalhar. Então, aprendemos a jogar fora a ira, despojar da ira, porque a ira faz parte da nossa antiga vestimenta, quando éramos velhas criaturas sem Jesus. Tire a ira. Abigail fez Davi tirar a ira naquele momento, como Cristo em nós nos regenerou e nos salvou, para que nós possamos despojar-nos também da ira. Aprendemos que a justiça vem de Deus, não vem com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. A real e verdadeira justiça vem de Deus. Confia no Senhor, descansa nele e ele tudo fará. Acredite que Deus fará justiça. Lucas capítulo 18, Jesus contou a parábola da viúva, do juiz iníquo, e ele disse no final que Deus fará justiça aos seus escolhidos
que clamam a Ele de dia e de noite, embora que tardio para com eles. Esperemos na justiça divina, na justiça de Deus. Por último, estejamos atentos às pessoas que Deus coloca em nosso caminho, para nos ajudar e até mesmo evitar que cometamos erros. Deus, sem dúvida, na vida de cada um de seus filhos, fará com que os nossos caminhos sejam cruzados por pessoas que serão bênçãos na nossa vida. É claro que algumas entrarão e não serão bênção, mas a estas eu não me refiro. Refiro-me àquelas que são bênção para você, com as quais você quer manter um relacionamento, não apenas de passagem, mas um relacionamento prolongado pela vida. Assim como Abigail entrou na vida de Davi e depois tornou-se esposa de Davi, porque ela lhe fez bem. Existem pessoas que Deus colocará no nosso caminho, que vão surgir de repente, mas que vão ser amigas por toda a vida, porque serão bênção para nós. E nós seremos bênção para eles também. Assim, Abigail, uma mulher que soube agir com prudência e com equilíbrio e que fez um homem iracundo, vingativo, tomar um outro rumo e uma outra decisão. Cristo em nós nos ensinou também a buscar o que é melhor, a buscar o que é certo e a buscar o que é justo, não aos nossos olhos, mas aos olhos do próprio Deus. Que o Senhor continue lhe abençoando. Eu sou muito grato a todos vocês que têm me permitido poder participar do seu momento de estudo ou até mesmo do seu momento devocional. Que o Espírito Santo possa continuar fortalecendo entre nós os nossos vínculos espirituais em Cristo Jesus. Um grande abraço a você e sua família.